bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre elaboração de projetos voltados para matemática e áreas afins. E aqui é o nosso segundo vídeo sobre o nosso primeiro projetinho, que consiste na construção de uma aventura de texto interativo, também conhecido como livro-jogo. Aqui nós, de fato, vamos adentrar na produção de um livro-jogo, de uma aventura de texto interativo. Essa vai ser a nossa etapa 1, chamada de planejamento inicial. Esta etapa 1, gente, ela é muito importante porque a partir dela nós vamos tornar a produção do nosso livro-jogo, de certa forma, mais eficiente. Eu falo isso por experiência própria. O primeiro livro-jogo que eu fiz, até estou usando ele como exemplo, eu fui meio desorganizado no processo. Eu demorei muito para produzir o livro-jogo. Na verdade, até antes dele eu tentei produzir outros, mas desisti no meio do processo exatamente por não ter um planejamento inicial, certo? Então me perdia no meio da história, então foi uma coisa mais complicada. Só para a gente repassar, no vídeo passado nós apresentamos um livro-jogo funcionando, tanto no formato PDF como no formato em aplicativo. Vou até colocar os dois aqui rapidinho, tá certo? Então está aqui o formato em PDF. Se você não viu, veja o vídeo anterior, tá certo? Para a gente não tornar o vídeo muito longo esse aqui, senão eu vou falar coisas que eu já falei lá, não vai ser muito eficiente. Então nós vimos o formato em PDF, tem a parte introdutória, onde descreve a mecânica de funcionamento de um livro-jogo, tem a história do personagem para se situar, para lhe ajudar aí nas escolhas, o leitor nas escolhas que ele deve fazer com base na concepção do personagem. No caso lá era um jovem, recém-condecorado clérigo da luz, que tinha uma missão de levar um pergaminho, que no final descobre que era para salvar a garotinha que estava com doença e tudo mais. Então era um pergaminho de cura, um feitiço que ele lê e salva a garotinha. Aqui tem a missão propriamente dita, que foi passada, e aí começa a parte das escolhas. No caso do PDF aqui, você usa hiperlinks. É feito em Word, aí você salva em PDF, e aí você tem aqui, se quiser aceitar a missão, clique em 1. Se não, vá para 5. Então clique em 1. Aí tem o evento 1, aí do evento 1 ele manda para o evento 3. No evento 3 você já começa a ter de novo escolhas, você vai para o 7, se preferir fazer uma certa coisa, se preferir fazer outra, vá para 2. Então é assim que funciona um livro-jogo, certo? Na versão em aplicativo, vamos colocar aqui, feita no PyCharm, vou compilar aqui, ele gera essa interface gráfica. Tem aqui o título, tem aqui a parte tutorial para começar. Então aqui vai ser ensinado como você jogar, isso aí foi falado no vídeo também, tá certo? Tem aqui uma figurinha, para cada cena você vai ter uma figurinha, e ele vai ensinando. Aí na versão em aplicativo nós vemos que tem uns botõezinhos, inventário, caminho, que lhe dão funcionalidades que normalmente na versão em PDF talvez você precisasse de uma anotação em papel para não se perder, tá certo? Caso você queira jogar de novo, falar, eu não quero repetir o caminho. Então eu vou anotar ali os passos que eu segui, e vou seguir novos passos, porque eu não gostei do final que eu fui conduzido lá na história, fazendo aquelas escolhas. Quero ter um novo final, um novo conjunto de escolhas. Você tem essa funcionalidade aqui, você não precisa anotar nada no aplicativo, beleza? Então, gente, para a gente entender essa fase inicial de planejamento, vamos considerar esse desenho aqui. Aqui é um esquema que eu espero que você prepare ele antes da trama, pelo menos assim. Tente já ter em mente alguns caminhos possíveis dentro daquela história. Nesse caso aqui, tomando uma luz na escuridão como referência, mas não necessariamente igualzinho, embora esse desenho aqui seja dela, mas eu não sei se eu vou lembrar todos os detalhes da história, nós temos esse grafo aqui. Um grafo é uma estrutura que ela é formada por vértices e arestas. Os vértices aqui para nós, na nossa história, representarão os eventos, que são essas bolinhas, e as arestas, que são as setinhas, elas representam as escolhas. Então aqui, logo que você é passado a missão, você pode aceitar a missão, escolher 1, ou escolher não aceitar, evento 5. Não aceitando, a aventura termina. Só que o ideal aqui é que você faça da seguinte forma. Você pensa primeiro essas 3 primeiras partes aqui. Nesse caso de uma luz na escuridão. Outras você vai ter outros, mas sempre nessa mesma linha. Aqui na introdução você diz o funcionamento do jogo, como é que funciona o livro-jogo, que o cara vai ter que fazer escolhas, ir para um ponto ou ir para o outro. Aqui você tem a parte da história do personagem, que ele vai dar pistas de como o leitor vai agir de uma melhor forma na história. Por exemplo, se o personagem é um clérigo, espera-se que ele seja uma pessoa honesta, justa, religiosa, então ele vai fazer escolhas dentro da história que se parecem um clérigo, mas ele podia ser um pirata buscando um tesouro. Um pirata buscando um tesouro, se aparecer a oportunidade de roubar um item, por exemplo, uma chave, talvez ele faria isso, talvez um clérigo nunca faria isso. Então aí você pensa, se um pirata está fazendo isso aqui, ele deve ter êxito, por quê?
porque ele tem essa habilidade, digamos assim, ele é mais safo, mais esperto. Já um clérigo, se for fazer, ele vai se atrapalhar, vai ser pego, vai ser desmoralizado, aí pronto. Então você faz essa parte da história e aí você conta também a missão, que é o que a pessoa tem um foco que ela vai fazer. Então essa parte que você escreve bem detalhadamente. Não precisa ser a versão final ainda, mas você tenta botar muito detalhe aqui. E aí, nesse caso da história, né, Uma Luz na Escuridão, você tinha só um final, que era levar o pergaminho para a garotinha, que você recebe do tutor, né, que o personagem recebe do tutor dele. Então você pensa nesse final, guarda ele, não precisa escrever, mas você guarda ele. Esta parte do meio aqui é que vem que é a chave desse planejamento inicial. Enquanto essa aqui tem que ser bem escrita, né, para lhe dar um norte e pensar também no final, vou ter aqui até circulado em azul, né, que é um final ideal, os xizinhos aqui são finais ruins, né? Aquele que você quer ler de novo e jogar de novo, né? Você fala, não gostei não, esse final aí foi meio bosta. Desisti da missão e descobri dias depois que a garotinha, que era para uma garotinha, né, o pergaminho que ia salvar ela, um feitiço de cura. Pô, final bosta, né? Um clérigo, né, no final, se não for um final legal, você vai querer jogar de novo, que é o que ocorre aqui em 5, se eu não me engano. Aí beleza, aqui nessa parte interna você não vai escrever completamente, você vai fazer uma espécie de mapa. Por exemplo, se o seu pirata, né, vamos mudar para a história do pirata aqui, eu acho mais fácil de entender. Se seu pirata ele vai buscar um tesouro que está na ilha, você pode fazer um mapa da ilha, um esboço ali, certo? E botar, no começo você vai aportar na praia, ele vai ter opções, né? Que é um livro de múltipla escolha. Ele pode subir um penhasco, que é a ilha de cima, ele pode ir para uma caverna, ele pode atravessar uma mata densa, ou pode ir à praia em uma certa direção para tentar achar uma trilha mais fácil, ele caminhar dentro da mata. Então você dá essas escolhas iniciais. Aí, né, você faz só o desenho, você pensa na sua mente só no desenho. Depois, ó, se ele for pela caverna, ele vai acabar num lago. Se ele for pela montanha, ele vai ver a ilha toda. Se ele for, né, pelo penhasco, se ele for pela mata densa, aí você fala que vai cair numa tribo canibal, né? Se ele for andando pela praia, pô, ele vai achar uma trilha, né? Afinal, se tem canibais, ele tem uma trilha. Então, pô, ele achou uma trilha. Aí se ele seguir a trilha, aí ele vai perceber antes, né, de ser capturado que parece que ele está meio estranho. Tá? Então aí você faz um certo desenho, né, um panorama como aqui. Então você faz um resumo. Então aqui nesse caso, voltando para Uma Luz na Escuridão, você tem o seguinte, nesse primeiro evento aqui da missão, aqui ele aceita a missão. Aí você pensa, logo após aceitar a missão, ele vai fazer o seguinte, orações pedindo ajuda da sua divindade. Bom, é um resumo. Aqui ele não aceita a missão, não aceita, e aí ele se sente culpado, culpa. Você pensa, pô, se ele não aceitar, garotinha morre, bem trágico, né? Pronto. E aí você vai fazendo um pequeno resumo de toda essa parte intermediária entre essa parte inicial, que ele é obrigado a ler nesta ordem, certo? E a parte final. Aí você até pensa, então você fez o resumo de todos esses pontos centrais, e aqui no final vai ter uma batalha, aí para você não esquecer, né, você coloca tudo, ó, batalha. Né? Batalha principal, botar assim, principal. Né? Então é o 18, é o último evento, digamos assim. Tá certo? Ou ele pode ter essa batalha principal para estar aqui no ponto 19 e ele pode evitar ela vindo para o 14. Né? Conversa. Ao invés dele lutar, ele é um clérigo, ele vai convencer o cara a deixar ele passar, porque ele tem que entregar o pergaminho, pronto, pode ser também. Aí você faz um resumo disso aqui. Em Word, é mais ou menos assim, ó. Botei aqui nessa primeira parte, então, você tem aqui a capa, né? Digamos que você pode mudar ela depois, acrescentar uma figura, mudar o formato, até mesmo o título, se for o caso. Tradução, como eu falei, digamos que você escreve isso aqui completamente, sua história você escreveu completamente e a missão também você escreveu completamente, certo? Só que nessa etapa aqui, ó, eu botei aqui só o resumo, ó, aqui após ler a etapa inicial, que é a missão, você vai para 1 se aceitar ou 5 se não aceitar. Então em 1 você só bota algumas palavras-chave aqui. Foi o que eu fiz lá no desenho, né? Então você pode fazer tanto aqui no Word como no desenho, ou fazer os dois. Lá você bota só uma ideiazinha bem resumidinha e aqui você expande um pouco mais. Mas não escreva muito. Por quê? Porque se você ficar muito preso no início aqui, parece que sua história no caminho você acaba desmotivando. Pelo menos aconteceu isso comigo. Aí pronto, clicando em 3, aí de novo, em 3 você faz um pequeno resuminho. Ele vai fazer a refeição, vai buscar uma bússola, né, para ele ir até o local, para ele não se perder, ou um mapa, seja lá o que for. E aí, se quiser ir sem a bússola, só que ele percebe que ele pode ir sem a bússola,
acreditando que a divindade que ele segue, que é a deusa Amis, da luz, vai ajudá-lo, ou não, vai esperar o tutor dele que não, e pedir uma bússola. Só que aí, nesse caso aqui, né, se eu não me engano lá na história, não era nem esperar, ela desistir mesmo de ir atrás da garota, certo? Aí você tem um outro final, 11 e tal, né, vindo aqui de 3 para 2, tinha um final 11 e esse final 11 eu acho que não era nada legal. Então você faz um resumo, você não expande essa parte intermediária da história, tá certo? Uma dica que eu estou dando. Aí, claro, no próximo vídeo a gente vai falar exatamente, né, a partir desse ponto aqui, ó. Pronto, você fez um resumo de todos os eventos centrais aqui, tá certo? Não, professor, no meu primeiro resumo não tinha aqui esse braço 13. Eu só ia até 19 aqui. Aí eu acrescentei ele, aí você muda a numeração. Aí eu acrescentei porque eu achei interessante aqui botar uma opção de escolha aqui, onde o cara se dá mal, né? Ou até mesmo, não só ir até o 13, mas ir até outros pontos, e tem uma que ele se dá mal, mas ele fazer um contorno e cair aqui em 8. Tipo aqui, ó, de 7 ele poderia ir para 10 e seguir esse caminho aqui, até a coisa, né? 8, 14, 12, 20, ou ele contornar 17, 9 e 10. E talvez vindo para o 17 ele ganhasse, por exemplo, uma chave, e essa chave fosse fazer ele evitar a batalha principal, podendo vir por 14 e não por 19. Mas como ele escolheu vir por 10, talvez esse caminho aqui não esteja disponível para ele, né? Porque ele vai perguntar lá, se você tem uma chave e quer negociá-la, vá para 14. Se não, seu jeito é lutar. Você vai ter que... Então, a história ela pode ser bem complexa. Você pode pensar isso, então você faz um resumo e aí, pronto. Aí na próxima etapa a gente vai partir deste resumo, tá certo? Aí a gente praticamente já vai começar a escrever nossa história, já vai ter nossa versão em PDF para então ir para o aplicativo. Aí no caso, o aplicativo é uma coisa mais demorada, que é o nosso objetivo aqui é construir um aplicativo, uma interface gráfica, né? Nesse caso aqui, essa interface aqui, ó. Certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo.